Então, vamos comigo para a correção da primeira atividade, que é a Revolução Francesa. Aqui é o professor Aguinaldo, que está junto com a professora Ada na aula de História e do 8º ano. Nesse momento a gente vai corrigir e ao mesmo tempo revisa sobre Revolução Francesa, a parte 1 daquela aula que eu dei para vocês semana passada. Então vamos lá, pega a sua atividade aí que você colocou no caderno e à medida que eu for corrigindo, você dá uma pausa no vídeo para poder verificar se sua resposta está correta. Então a primeira pergunta tinha duas opções embaixo aí. No século XVIII, sob a crise do antigo regime, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados, resultando em contraste social. Aí pergunta A: quais classes sociais formavam cada estado? Então a resposta, lembra, primeiro estado, que era formado pelo clero, ou seja, os membros da igreja. Segundo estado, a nobreza, formado pelos grandes proprietários de terra. E o terceiro estado, que era a maioria da população, que você tinha burgueses, trabalhadores e camponeses. Aí vem a parte B. Descreva os privilégios políticos e econômicos de cada estado. Veja só a resposta. O primeiro estado não pagava imposto, arrecadava tributo. Já o segundo estado era parecido com o primeiro, também não pagava impostos. Vivia no luxo e recebia altas pensões do rei. E o terceiro estado tinha uma situação bem diferente do primeiro e segundo estado. Eles pagavam impostos, tinha pouco ou nenhum direito. Corrigiram aí? Vamos para a próxima, segunda pergunta. Diversos fatores estimularam o terceiro estado a deflagrar a revolução na França. Que fatores foram esses? Aí eu pedi para vocês descreverem. Então vamos aos fatores. Ideais iluministas. Vocês viram que os iluministas eram contra o antigo regime. Altos gastos da nobreza. Custos de conflitos militares, que aliados aos altos gastos da nobreza, gerava muita dívida. Também arrecadação de impostos. Aí você lembra que os impostos, quem sobrava era a população para pagar. E também escassez e altos preços de alimento, resultando em fome e miséria. E isso é quando a agricultura decaía. Corrigiu aí? Vamos para a terceira pergunta. Diante da crise, em maio de 1789, o governo francês convocou uma série de reuniões com os 3 estados que ficou conhecida como Estados Gerais. Qual o objetivo dessas reuniões e por que acabou gerando impasse? Você lembra que o objetivo da reunião dos 3 estados era conter a crise, né? Quem promoveu essa reunião foi o governo. Vamos ver qual é a resposta. O objetivo era aprovar decretos por meio de votos. Mas visto que a votação era por estado e não por pessoa, o primeiro e segundo estados acabavam ganhando, mesmo sendo a minoria. Agora é interessante notar que o terceiro estado, que era a grande parte da população, continuava sem os seus direitos. O primeiro e segundo estado faziam a manutenção de seus privilégios, enquanto o terceiro estado não tinha quase nada. Quarta pergunta. Não satisfeitos com as votações dos estados gerais, como reagiam os membros do terceiro estado em busca da ampliação de seus direitos? Bom, a resposta está aí, ó. Decidiram alterar as leis e criar uma nova Constituição. Agora, para criar uma nova Constituição, o que eles fizeram para aprovar esse documento? Iniciou-se a Assembleia Nacional. Quinta pergunta. Diante da oposição do rei Luís XVI, como a população se mobilizou em defesa da Assembleia Nacional? Bom, a gente viu na aula que o rei Luís XVI, ele se opôs à Assembleia Nacional, à continuidade dessa Assembleia. Mas aí a população se juntou com os revolucionários e a população de Paris invadiu e tomou a Bastilha. Essa Bastilha era o símbolo da autoridade do rei. Esse acontecimento foi em 14 de julho de 1789. Foi um dos acontecimentos mais importantes da Revolução Francesa. E a última pergunta: que decisões impostas pela Assembleia Nacional alteraram as esferas políticas e sociais na França? Então, olha só aqui a resposta, o que foi que ficou estabelecido na Assembleia Nacional. A igreja passa a ser subordinada ao Estado, os bens da igreja, no caso, foram confiscados pelo Estado. O regime que antes era absolutista passa a ser agora monarquia constitucional. Aí vocês lembram que isso quer dizer que o rei ia governar com base na Constituição. E, por conta disso, você tem o fim do absolutismo. O que é que faz agora para poder conter os poderes do rei? É eleita a Assembleia Legislativa. E também para garantir direitos
de igualdade, é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então essa foi a atividade, eu espero que vocês tenham acertado as respostas aí e façam a correção. Até já!